É Corinthians ou Flamengo amanhã? Boni, boa noite. Boa noite, Pedro, Márcio, todos que acompanham o Papo de Setorista. Sendo bem direto, Flamengo. Não vou pipocar, não. Acho que o Flamengo chega como favorito para esse duelo bem decisivo da Copa Libertadores amanhã. Ô louco, hein? Não ficou em cima do muro o nosso Vitor Boni. É Flamengo. Já cravou aqui Vitor Boni. Daqui a pouquinho eu vou querer saber o placar também. A gente sabe que o Corinthians teve no meio de semana a Copa do Brasil, saiu derrotado para o Atlético Goianiense por 2-0 e o Flamengo, com o time reserva, pegou esse Atlético Goianiense e massacrou no Maracanã, atropelou sem conhecimento, 4 gols só no primeiro tempo, né? Mas agora é Libertadores, né, Marcinho Reis? Muito boa noite para você. Libertadores, tudo muda, né, Márcio? Muito boa noite, Pedro, Boni, todos que acompanham aqui o Papo Setorista. Bom, na Libertadores tudo muda, é uma outra atmosfera, uma competição mais importante da temporada. E pela qualidade do elenco do Flamengo e a evolução que vem tendo no trabalho do Dorival, acho que eu coloco também o Flamengo como favorito. Eu já vou dar o placar. Aqui eu não pipoco, sou certeiro. 2-1 Flamengo sobre o Corinthians, jogando na Neoquímica Arena. Acho que pela evolução do trabalho do Dorival e a qualidade do elenco, eu coloco o Flamengo como favorito para esse jogo diante do Corinthians, que vai ser um jogo duro. Não significa que o Corinthians não possa vencer, mas na minha visão seria esse o resultado e o favoritismo. Você falou que pode ser que não seja em Guayaquil a final da Libertadores, porque o país não está conseguindo atender às normas, né? É até de transmissão. Então, uma das opções passa a ser o Chile, que já era para ter sido a final lá, aí teve alteração por causa da guerra política caótica que estava no país, teve alteração para Lima. Então, o Chile volta a ser uma das opções caso o Guayaquil não consiga regulamentar para poder ter a final lá. Boa, tá a informação do nosso Marcinho Reis, mas gostei de ver, hein? Os dois acabaram saindo aí do muro. Pro Boni, o Flamengo é o favorito. Pro Márcio Reis, o Flamengo é o favorito. Até curioso, né? Porque, assim, na última temporada, no duelo Palmeiras e Atlético Mineiro nas semifinais, o Galo era o favorito, jogou mais bola nos 2 jogos. Ainda assim, quem avançou foi o Palmeiras. E a Libertadores tem dessas coisas, né? Às vezes, nem sempre o favorito acaba avançando na competição de clubes mais importante do continente. Também, em diversas edições da Copa Libertadores, a gente viu um patinho feio ir avançando, chegar até a grande decisão, ou muito longe, como aquele São Paulo de 2016, que não tinha um bom plantel. O Santos, 2020. O Santos até com bons nomes, mas vivia uma situação extremamente difícil. Vários meses sem pagamento, jogador querendo sair do clube. O Cuca teve que fazer com que o Lucas Veríssimo, à época, voltasse a compor o time do Santos, né? Porque o Veríssimo já estava com vários meses de salário atrasado e com propostas de fora. E o Cuca acabou levantando esse time do Santos e o Cuca aparece mais uma vez aí envolvido em Libertadores da América no comando do Atlético Mineiro. Ele foi derrotado pelo Palmeiras na final da temporada 20, que acabou sendo realizada em 2021 no Maracanã, por conta da pandemia de Covid. O Cuca é eliminado mais uma vez pelo Palmeiras, dirigindo o Atlético Mineiro, né? E agora ele volta a encontrar o Palmeiras em outra ocasião. Estamos em 2022, mas tem essa possibilidade de encarar aí o Abel Ferreira pela 3ª vez consecutiva, né, em 3 temporadas. Nas últimas 2 edições, melhor para o Abel Ferreira. Agora tem o Cuca aí querendo essa revanche e chegando já numa semana conturbada para o Clube Atlético Mineiro, semana em que o Galo foi derrotado aí por 3-0 logo na reestreia do Cuca lá em Porto Alegre, 3-0 para o Internacional. Mas o assunto aqui é Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians. Você manda para cá a sua mensagem no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, curta o vídeo, tá? Deixe seu like e manda para cá o seu comentário, né? Seja mais um analista aqui do nosso Papo de Setorista da Jovem Pan. Para você, quem passa? Flamengo ou Corinthians? Palmeiras ou Atlético Mineiro? Estamos analisando aqui os confrontos brasileiros desta semana, que vai pegar fogo aqui na Jovem Pan, aquele pré-jogo especial, antes, durante, depois, aquilo que você já sabe, aquilo que você já conhece do futebol da Jovem Pan. Bom, a gente está aqui falando de Corinthians e Flamengo e tem um detalhe interessante: apesar do Flamengo ser favorito, vem engatando aí uma sequência de vitórias e é uma equipe que se reforçou, trouxe Everton Cebolinha, Arturo Vidal, agora está chegando o Pulgar e o Flamengo segue se movimentando. Tem gente falando até no nome do Oscar do Flamengo. Então alimenta ainda mais a expectativa por títulos de expressão nessa temporada. Cabe lembrar que neste primeiro turno, né, nesta primeira metade do ano, na realidade, o Flamengo
acabou perdendo a Supercopa do Brasil para o Atlético Mineiro, perdeu também o Carioca para o Fluminense, 2 fatos que acabaram ocasionando ali na demissão, mais tarde, do Paulo Souza. Agora chegou o Dorival Júnior, parece que acertou a casa, o time comprou a ideia do Dorival Júnior, reforços estão chegando para melhorar ainda mais esse time do Flamengo, que com a equipe reserva, o time B, que a gente pode falar aqui, goleou, não teve conhecimento, né, do Atlético Goianiense em pleno Maracanã, 4-1, uma goleada expressiva numa semana em que o rival do Flamengo na Copa Libertadores, o Corinthians, teve dificuldades contra esse próprio Atlético Goianiense. Agora, Libertadores é Libertadores, a história muda. Vitor Boni, o que você acha? Olha, é bem difícil, Libertadores é sempre complicado, a gente sabe disso, que por muitas vezes o contexto de cada clube não interessa tanto quanto aquele momento, aqueles 90, 180 minutos, mas o Flamengo, a movimentação do Flamengo no mercado de transferências fez muita diferença, além, claro, da evolução do trabalho do Dorival Júnior, que pegou num momento muito conturbado o Flamengo, no meio da temporada, em meio à crise, em meio a uma maré muito ruim, mas conseguiu pelo menos ajeitar as coisas ali, e o Flamengo agora desempenha um futebol pelo menos agradável aos olhos e que também vem trazendo esses resultados, tanto na Libertadores, na Copa do Brasil e agora a recuperação no Campeonato Brasileiro muito difícil. Mas a movimentação do Flamengo no mercado foi muito boa, perdeu uma peça importante que por mais que não fosse tão de agrado da torcida, que era o Andreas Pereira, era uma peça fundamental ali no meio de campo, tanto do Paulo Souza quanto no comecinho ali do Dorival. Era uma peça que fazia diferença no meio-campo do Flamengo e que perdeu. E aí trouxe o Vidal, que é um jogador que, por mais que seja um veterano, tem muita experiência, tem muito futebol ainda para mostrar, pelo menos é o que a gente espera, né, ainda do jogador chileno. E trouxe também o Everton Cebolinha, que é um jogador que supre a ausência do Bruno Henrique, lesionado, uma lesão grave, tirou ele pelo menos dos próximos meses aí, e traz o Everton Cebolinha, que é um jogador que a gente já sabe da qualidade, jogou muita bola no Grêmio, não conseguiu repetir o mesmo desempenho no Benfica, mas a gente sabe do futebol que tem o Everton Cebolinha. E, enquanto isso, o Corinthians vai se ajeitando aos trancos e barrancos, teve esse período muito difícil com os desfalques, que conseguiu sobreviver em todas as competições, seguiu na cola do Palmeiras, seguiu na Copa do Brasil e na Libertadores, e agora, com os jogadores voltando, tenta retomar o melhor nível, o melhor futebol. É um confronto muito difícil, mas que, pelo contexto, o Flamengo conseguiu essa recuperação antes do que o Corinthians. Já está naquela fase em que começa a se desenvolver mais, passou a maré difícil, passou o período mais sombrio ali da temporada no Flamengo e agora começa a se ajeitar e ainda traz reforços muito importantes, enquanto o Corinthians começa a voltar com os jogadores que estavam lesionados, que estavam fora de combate, e aí agora tenta voltar ao nível mais adequado sob o comando do Vitor Pereira. Então acho que o melhor momento é o do Flamengo, por isso e pelos nomes, pela força do elenco, eu coloco o Flamengo como favorito, em vantagem nesse confronto que começa amanhã. Flamengo 4, Atlético Goianiense 1, foi a primeira partida em que Everton Cebolinha e Arturo Vidal, 2 contratações do Flamengo para esse segundo semestre, iniciaram na condição de titular. E a gente viu o Vidal marcando o seu primeiro gol com a camisa do Flamengo, já empolgou muita gente. O Vidal, que só jogou em time grande da Europa, times aí com uma dinastia, né? O Bayern de Munique na Alemanha, Juventus na Itália, Barcelona, né? Chegou a jogar com o Lionel Messi, Luizito Soares e tal. Só jogou em time grande. O Everton Cebolinha, melhor jogador da Copa América 2019. Jogador com passagem por seleção brasileira e que há pouco tempo estava no Benfica de Portugal. 2 reforços interessantes e que chegam para somar nesse time do Flamengo, não é mesmo, meu caro Márcio Reis? Chegam para somar e chegam para ser titulares, né? Diferente das contratações do Corinthians. Acho que o Flamengo pontuou bem as peças que precisava, peças que você perde um Gerson, que era um jogador que fazia toda a função do meio-campista, ele cobria a saída dos laterais, avançava muito bem, tinha um remate fora da área, e você traz um Vidal, que tem as características parecidas, não tem o mesmo vigor físico, mas a técnica é bem parecida, similar, até um pouco superior. Então você conseguiu trazer, o Flamengo conseguiu trazer jogadores que eram pontuais para essas funções. Você perde o Bruno Henrique, traz um Cebolinha, mesmo nível ali. Então, muito boa essa percepção de mercado do Flamengo conseguiu fazer.
até o momento, com o Guilherme Varela, que foi anunciado também como uma contratação, são 9 contratações do Flamengo. O Corinthians tem 10 contratações. Ainda está analisando o Fernando Ovelar, um jovem jogador de 18 anos. Seria, se fechar com o Ovelar, seriam 11 contratações, um time inteiro novo que o Corinthians acabou fazendo para essa temporada, para poder ter jogadores. Só que alguns jogadores já nem estão mais. Por exemplo, o Ivan foi um dos jogadores que foi envolvido na transação com o Yuri Alberto. O Paulinho, jogador que se machucou, já perdeu a temporada. Então, assim, o Corinthians trouxe peças, só que dessas peças nem todas estão ou vieram para ser titulares. Trouxe também o Júnior Moraes, outro jogador também que veio para o Corinthians, mas até agora não conseguiu se firmar na titularidade. Até por isso teve a necessidade de ir atrás do Yuri Alberto e fazer esse contrato. Aí pode se analisar se é de risco ou não, esse contrato de empréstimo, até pelo valor alto, mas teve que ir atrás de um centroavante, porque o Júnior Moraes não estava dando conta. Então o Corinthians ele foi ao mercado, comprou mais que o Flamengo, mas acho que as peças que o Corinthians trouxe não foram peças pontuais para poder colocar para serem titulares nesse time, isso já contando os reforços que já tinha desde o ano passado, né? Então acho que o Flamengo foi ao mercado, foi melhor, até pela situação financeira que se encontra, melhor, pela visibilidade também, os dois times são do mesmo tamanho em questão de visibilidade, mas o potencial do Flamengo é de chegar mais à frente em outras competições. O do Corinthians é preparar um time para a próxima temporada. Eu acho que o Flamengo foi mais feliz nas opções de mercado. O William não vem jogando um bom futebol, não vem em boa fase com a camisa do Corinthians. O Renato Augusto, que é um dos melhores jogadores do Brasil, mas que, enfim, teve um problema e está se recuperando da sua lesão. Fica a expectativa para saber se o Renato Augusto vai entrar em campo. Assim, em cima da hora, né? O jogo já é amanhã. O Renato Augusto não entrou em campo no último final de semana, na vitória contra o Botafogo. Então, assim, é difícil um técnico colocar um jogador, ainda mais da idade do Renato Augusto, que já não é mais nenhum garoto, colocar em campo assim, fora de ritmo, voltando de lesão, numa partida como essa, pegada, disputada, de Copa Libertadores da América. Então, os reforços do Corinthians, os jogadores que o Corinthians trouxe nas últimas janelas, né, os últimos jogadores aí que o Corinthians acabou trazendo, estão deixando, sim, o Corinthians na mão, e concordo com o nosso Márcio Reis. São duas equipes que se movimentaram nesse mercado da bola. Até o Guilherme Varela, que citou o Márcio, o Flamengo precisou entrar em contato com o staff do jogador, é claro, mas houve ali uma vontade do atleta de querer rescindir o seu acordo lá na Rússia, chegou a... Enfim, a gente viu o que ele acabou fazendo lá na Rússia, né? Entrou em litígio com a equipe do Dínamo e, na sequência, foi liberado para vestir a camisa do Flamengo e tal. Então, assim, são equipes que estão se movimentando nesse mercado da bola, equipes que fizeram movimentações que a gente se pergunta, né, ainda mais no caso do Corinthians, tá? Que o Flamengo é uma equipe muito bem resolvida financeiramente, se tem condições ou não de pagar, mas enfim, na bola são dois bons times no papel, apesar do Corinthians entrar desfalcado. O Yuri Alberto, para mim, é um baita centroavante que o Corinthians trouxe e está precisando justificar esse investimento. O Balbuena, para o nível Brasil, América do Sul, é excelente, acima da média. O Bruno Mendes voltou do Internacional, jogando também muita bola, parece que se achou na sequência de jogos que ele teve lá em Porto Alegre, né, com o Internacional. Então é um Corinthians que tem peças interessantes, mas perdeu muitos jogadores em decorrência de lesões, por conta da sequência de jogos que é desgastante e tal. E pode chegar a surpreender o Flamengo, porque é a Copa Libertadores, e Libertadores a gente sabe, tudo pode acontecer, Márcio. Inclusive, você falou do Bruno Mendes, ele retornou bem para o Corinthians, com a lesão do Raul Gustavo, que não vai poder atuar amanhã contra o Flamengo. Ele é a primeira opção do Vitor Pereira para poder iniciar essa zaga amanhã no time titular. Então pode ser que Balbuena e Bruno Mendes joguem, e eles estão jogando bem. Inclusive no jogo contra o Galo, eles jogaram muito bem, anularam o Hulk, anularam o sistema defensivo o sistema ofensivo do Atlético Mineiro, foram muito bem. Então pode ser que essa dupla esteja em campo amanhã e o Corinthians ganha, porque parece que eles estão muito bem entrosados. O Balbuena, como você citou, o jogador de 30 anos, está no auge do seu vigor físico, parece que ele nunca deixou o Corinthians. Jogador que está muito bem ambientado, chegou já assumindo a titularidade, é um jogador muito bom, técnico para o nível Brasil, concordo com você, ele está acima da média também. Então o Corinthians vai ter essa dupla, possivelmente, Bruno Mendes
e Balbuena, os dois estrangeiros que vão se dando bem na zaga do Corinthians. Não, lembrando que eu fiz um paralelo, né, e peguei as contratações das duas equipes, nomes que reforçam Corinthians e Flamengo. Corinthians muito mais desfalcado para essa decisão de quartas de final de Copa Libertadores. O Flamengo, ao meu ver, na minha concepção, hoje, tem o melhor elenco do Brasil, com jogadores desequilibrantes do meio para frente. Por exemplo, se a gente faz aqui uma comparação do elenco do Flamengo com o elenco do Palmeiras. Eu gosto do sistema defensivo do Palmeiras, com o Everton, com o Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, eu gosto bastante. Acho até que supera o sistema defensivo do Flamengo. Mas do meio para frente, o Flamengo tem jogadores muito mais desequilibrantes do que os do Palmeiras e tem peças de reposição para esses jogadores desequilibrantes. A gente está falando de Gabigol ou Pedro, e muitas vezes a opção do Dorival Júnior é os dois, né? Pelos dois, Gabigol e Pedro, eles já mostraram esse potencial, né, de conseguirem atuar juntos aí nesse ataque da equipe do Flamengo. Fora outros jogadores que até pouco tempo atrás estavam sendo pedidos aí na seleção. Tinha muita gente pedindo na seleção, o caso do Marinho, né? Quem não pediu o Marinho depois daquela campanha do Santos que chegou numa decisão da maneira que chegou? Enfim, e outros nomes que tem esse Flamengo aí do Dorival Júnior. Você concorda comigo? Arrascaeta, Everton Ribeiro, enfim, para ampliar aqui o leque de opções, o Arrascaeta já numa regularidade impressionante, está ali entre os top jogadores do Brasil, muitas vezes atinge ali o ápice, né, de ser o melhor jogador do Brasil, porque é uma disputa muito, como posso dizer, uma disputa muito acirrada, né? Vários jogadores aí se destacando e tal. Até pouco tempo atrás, Rafael Veiga, o Hulk, já não, assim, são jogadores desequilibrantes sim, mas o momento do Arrascaeta hoje com o Flamengo é muito melhor. Mas enfim, é tema para daqui a pouquinho. Vitor Boni, você concorda comigo que o Flamengo tem hoje o melhor elenco do Brasil? Acredito que sim. Vamos lembrar que elenco e time no quesito desempenho em campo, coletividade, seguir as orientações do treinador são coisas diferentes, né? Nome por nome, eu acredito que o Flamengo tem sim o melhor elenco do Brasil. Já tinha um time muito forte, já vinha de uma montagem de um elenco muito forte em 2019, né? De 2018, 2019 para cá. Teve o envelhecimento de algumas peças, mas essa movimentação no mercado foi bem interessante. Trouxe o Vidal, trouxe o Pulgar agora, trouxe o Everton Cebolinha, ainda trouxe o Varela, né? Mas o Varela não foi inscrito, se eu não me engano, né? Ou não foi inscrito, né? Não foi inscrito, talvez venha o Oscar, que aí são esses dois jogadores que não entram em questão para o jogo contra o Corinthians, mas é um time que começou a se reforçar, porque a crítica era a reposição desses nomes que vinham envelhecendo, né? E agora eu acho que vem trazendo peças bem interessantes, como vem sendo o costume do Flamengo nesses últimos anos. A contratação do Pablo, que já é um pouco mais atrás, eu achei bem interessante também. Então, assim, é um time que vem se reforçando, vem montando um elenco muito forte, que, como você disse, tem esses nomes desequilibrantes, Arrascaeta, Everton Ribeiro, agora Everton Cebolinha, Pedro Gabigol, e que não tem essa mesma coletividade, esse poder coletivo, esse poder que o Palmeiras tem, que já vem de um trabalho mais longo, mas tem esses nomes que individualmente podem fazer a diferença. O Palmeiras tem um time forte, sim, mas o Rafael Veiga é um jogador que vem se destacando bastante, mas não tinha o mesmo peso que os jogadores do Flamengo tinham há 3, 4 temporadas atrás. Chegaram 2 centroavantes agora, que vamos ver se eles realmente podem fazer a diferença no Palmeiras, enquanto o Flamengo tem esses 2 já consagrados, o Gabigol e o Pedro. Então, assim, é um time muito forte, é um time que já tinha peças muito fortes e agora tem ainda mais, e que se começar a encaixar, como vem mostrando que está encaixando com o Dorival, realmente pode sonhar com coisas grandes ao final da temporada, pode sonhar com títulos, por mais que esteja atrás do Campeonato Brasileiro, tem 2 Copas aí que vai chegando nos finalmente, vai chegando nas cabeças do Flamengo, e começa a virar a chave, virar um cenário que o torcedor já estava com medo que não acontecesse na reta final do trabalho do Paulo Souza, que caminhava para um destino trágico do Flamengo na temporada,
que poderia ser o de não chegar firme para brigar pelos títulos ao final do ano, e agora vai se acertando, traz jogadores importantes e, como você disse, jogadores bem desequilibrantes, bem fortes e que individualmente podem trazer coisas boas para o Flamengo. O futebol é uma coisa de louco, assim, você vê como as coisas mudam rapidamente. No primeiro semestre, pelo que vinha jogando com o Paulo Souza, ninguém colocava, ou poucos colocavam o Flamengo como um real candidato a títulos. É claro que, por conta do elenco do Flamengo, pela qualidade de jogadores, como Pedro, Gabigol, Arrascaeta, sempre houve um respeito muito grande com o Flamengo. E acho que até dificilmente, né, alguém tirou, tá? Acho que dificilmente alguém tirou o Flamengo da briga. Mas a gente colocava e prestava mais atenção, talvez, no primeiro semestre, no futebol do Palmeiras do que propriamente no futebol do Flamengo. Talvez mais no futebol aí do Corinthians, do Vitor Pereira, talvez, do que no futebol do Flamengo do Paulo Souza, tá? Tô falando do Flamengo do Paulo Souza. Depois que saiu o Paulo Souza, o Flamengo do Dorival Júnior já engatou aí, né, a quinta marcha e está contratando jogadores para melhorar ainda mais esse time, para dar mais opções, abrir o leque de possibilidades do professor Dorival Júnior, que está fazendo um bom trabalho no Flamengo. É um elenco tão recheado de jogadores bons que quando coletivamente está bem, não era o caso do time do Paulo Souza, mas quando coletivamente está bem, não depende que todos os jogadores estejam em boas fases ao mesmo tempo. Por exemplo, o Gabigol não vive a melhor das suas fases, né? Joga bem saindo da área, faz bem ali a parte da criação, vem dando passos importantes, mas dentro da área está perdendo muitos gols. Enquanto isso, tem um outro jogador, que é o Pedro, que está voando, está jogando muito, está fazendo diversos gols, vem ganhando as oportunidades que não ganhava no início da temporada. E aí, esse é o benefício, né, de ter tantos jogadores bons assim. Quando coletivamente começa a se encaixar ou está encaixado, não depende que todos estejam bem ao mesmo tempo. Consegue depender uma hora um pouco mais de um, depois um pouco mais de outro, enquanto o outro está tentando recuperar a boa forma, o outro vai dando jeito ali. É um time que tem muitas opções e isso é muito bom para o Flamengo. Nesta fase de quartas de final da Copa Libertadores da América, cada equipe pôde realizar aí 3 alterações, 3 trocas na lista dos jogadores da competição, né? Os jogadores que disputam a Libertadores da América. O Flamengo aproveitou essa oportunidade para inscrever Arturo Vidal, inscreveu também Pulgar, tá? 2 jogadores aí inscritos pelo Flamengo na competição, né, de clubes mais importantes do continente, e também o Cebolinha, Cebolinha, Vidal e Pulgar. Já o Corinthians inscreveu Vera, Balbuena e Yuri Alberto, ou seja, o Guilherme Varela, que já foi destacado aqui pelo nosso Márcio Reis e pela nossa equipe. O Varela não poderá atuar na partida de amanhã contra o Corinthians porque não foi inscrito na Copa Libertadores da América. O Flamengo tinha direito a fazer 3 alterações e não escolheu o Guilherme, que está chegando aí para a equipe do Flamengo para reforçar essa lateral direita tão contestada aí do Rodinei, que a gente vive debatendo, vive falando aqui nos programas diários da Jovem Pan. Uma provável escalação do Flamengo para amanhã. O Flamengo, aliás, que está chegando em São Paulo, tá? Agora por volta das 19 horas. E aí você já sabe, tá chegando em São Paulo, depois vai se dirigir até o hotel, descansa. Amanhã, quem sabe, pode pintar alguma atividade pela manhã e depois o foco total, a concentração no jogo contra o Corinthians. O nosso Guilherme Silva está acompanhando todos os passos da delegação do Flamengo que está chegando em São Paulo. Pegou rumo aí, viajou na tarde desta segunda-feira lá no Rio de Janeiro e está chegando aqui em São Paulo para esse jogo muito importantíssimo. Um provável Flamengo, tá? Hoje o Dorival Júnior ele fez uma atividade lá na Gávea e aí tinha muita gente na expectativa. Será que o Arturo Vidal vai receber alguma chance, alguma oportunidade? Pelo que jogou no último final de semana, pelo que vem apresentando, Vidal, em 3 jogos pelo Flamengo, já tem um gol, uma assistência, precisou de 87 minutos para balançar as redes pela primeira vez com a camisa do Flamengo. Ficou essa dúvida no ar. Mas aí o Dorival Júnior já ensaiou um time muito próximo, talvez parecido com aquele que empatou com o Atlético Paranaense em 0-0, aquele que acabou goleando o Tolima pela Copa Libertadores, que venceu o Atlético Mineiro também. Um provável Flamengo aqui vai para você que acompanha o Papo de Setorista da Jovem Pan. Aproveito aqui a audiência para pedir o seu like, o seu comentário no nosso chat aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Vem de like, tamo junto, galera, com o futebol aqui na Jovem Pan. Então vai aqui para vocês um provável Flamengo com o Santos no gol,
Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz. Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Já o Corinthians deve entrar em campo amanhã com Cássio, Fagner, Balbuena, Gil ou Bruno Mendes e Lucas Piton. Cantígio, Duqueiroz e Maicon na frente, William, Adson ou Gustavo Mosquito, que marcou um golaço na vitória contra o Botafogo, e Yuri Alberto, expectativa muito grande em cima do Yuri Alberto. Vale lembrar aqui que o Corinthians, no comando do Vitor Pereira, ainda não foi derrotado em Itaquera. O Vitor Pereira não sabe o que é derrota jogando em casa na Neoquímica Arena em Itaquera. Será que essas coisas assim entram em campo, essa marca expressiva do Vitor Pereira? E de fato, a Neoquímica Arena, a casa do Corinthians, é uma verdadeira fortaleza para o Timão, não é mesmo, Márcio? Sim, é uma verdadeira fortaleza. Inclusive, o Corinthians venceu o Flamengo lá, quando havia passado o seu jogo contra o Boca Juniors, né, naquela semana que tinha a Copa do Brasil e Libertadores, venceu o Flamengo por 1-0 lá, os dois times mistos, né? Mas venceu. Mas eu acho que amanhã isso não vai entrar tanto em campo, não. Tudo bem que o Corinthians perdeu só uma vez em casa na temporada, foi para o Santos sob o comando do Silvinho e com o Vitor Pereira ainda não foi derrotado. Mas amanhã é um jogo de Libertadores, é difícil, os jogadores são jogadores experientes e rodados das duas equipes. Eu acho que o Corinthians tem a torcida empurrando bastante, mas não acredito que esse seja o diferencial que faça para o Corinthians poder vencer a partida de amanhã. Vai ter que jogar muita bola, uma coisa que o Corinthians não está fazendo recentemente, não vem jogando bem. O Corinthians consegue ganhar os seus jogos, mas não tem grandes atuações. E para vencer o Flamengo amanhã, vai ter que jogar muita bola. Amanhã é o grande teste desse time do Vitor Pereira, que está bem nas Copas, bem no Campeonato Brasileiro, não se desgarra do Palmeiras. Agora são 4 pontos, mas ainda está ali na briga, ferrenha. E amanhã é o grande teste para a gente poder saber em que nível esse time do Corinthians está. Seria uma boa oportunidade também para os medalhões que ainda estão devendo, o caso do William, que ainda não conseguiu demonstrar a sua qualidade, não demonstrou ainda a que veio com a camisa do Corinthians, está bem abaixo do esperado. Seria uma boa oportunidade para esses jogadores poderem provar que aí sim são os jogadores que podem ajudar o Corinthians a conquistar grandes coisas ainda nessa temporada. A atmosfera vai ser favorável, mas os jogadores têm que fazer sua parte dentro de campo, uma coisa que não vai acontecer, o Corinthians não vem jogando bem. Para tudo, porque amanhã tem Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians, o primeiro duelo das quartas de final da Copa Libertadores.